Capítulo 23. Passado o tempo, vieram informar Davi, dizendo: Eis que os filisteus estão guerreando contra Keila e estão rapinando as eiras. E Davi passou a indagar de Jeová, dizendo: Devo ir e tenho de golpear estes filisteus? Jeová, por sua vez, disse a Davi: Vai, e tens de golpear os filisteus e salvar Keila. Em vista disso, os homens de Davi disseram-lhe: Eis que estamos com medo aqui em Judá, e quanto mais se formos a Keila contra as fileiras combatentes dos filisteus. Portanto, Davi indagou mais uma vez de Jeová. Jeová respondeu-lhe então e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque entrego os filisteus na tua mão. Por conseguinte, Davi foi com seus homens a Keila e lutou contra os filisteus, e conduziu embora seu gado, mas a eles golpeou com uma grande matança. E Davi veio a ser o salvador dos habitantes de Keila. Ora, sucedeu que, fugindo Abiatar, filho de Aimeleque, a Davi, a Keila, descia na sua mão um éfode. Com o tempo se comunicou a Saul: Davi chegou a Keila. E Saul começou a dizer: Deus o vendeu à minha mão, pois ele se encerrou, entrando numa cidade com portas e tranca. Portanto, Saul convocou todo o povo para a guerra, para descer a Keila, a fim de sitiar Davi e seus homens. E Davi ficou sabendo que Saul projetava o mal contra ele. Por isso disse a Abiatar, o sacerdote: Traze deveras o éfode para cá. E Davi prosseguiu, dizendo: Ó Jeová, Deus de Israel, teu servo ouviu definitivamente que Saul procura vir a Keila para pôr a cidade em ruínas por minha causa. Entregar-me-ão os proprietários de terras de Keila na mão dele? Descerá Saul, assim como teu servo tem ouvido falar? Ó Jeová, Deus de Israel, por favor, informa teu servo. A isso Jeová disse: Ele descerá. E Davi prosseguiu, dizendo: Entregar-me-ão os proprietários de terras de Keila, a mim e aos meus homens, na mão de Saul? Jeová, por sua vez, disse: Farão a entrega. Davi levantou-se imediatamente com seus homens, cerca de 600 homens, e eles saíram de Keila e continuaram andando onde quer que andassem. E Saul foi informado de que Davi havia escapado de Keila e por isso desistiu de sair. E Davi passou a morar no ermo, em lugares de difícil acesso, e ficou morando na região montanhosa, no ermo de Zife. E Saul procurava-o sempre, e Deus não lhe o entregou na mão. E Davi continuou em temor, porque Saul saíra à procura da sua alma, enquanto Davi estava no ermo de Zife, em Oreza. Jonatã, filho de Saul, levantou-se então e foi ter com Davi em Oreza, para fortalecer-lhe a mão com respeito a Deus. E foi dizer-lhe: Não fiques com medo, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu mesmo serás rei sobre Israel, e eu mesmo me tornarei o segundo depois de ti. E Saul, meu pai, também tem conhecimento disso. Os dois concluíram então um pacto perante Jeová. E Davi ficou morando em Oreza, e quanto a Jonatã, foi para o seu próprio lar. Mais tarde, os homens de Zife subiram até Saul, em Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi perto de nós nos lugares de difícil acesso, em Oreza, no morro de Aquilá, que se acha do lado direito do Gesimon? E agora, de acordo com todo o almejo da tua alma de descer, ó rei, desce, e nós, da nossa parte, o entregaremos na mão do rei. A isso Saul disse: Bendito sois vós de Jeová, pois tivestes compaixão de mim. Ide, por favor, perseverai mais um pouco, e averiguai e vede seu lugar em que venha a estar seu pé, quem quer que o viu por lá, porque me foi dito que ele mesmo é realmente astuto. E vede e averiguai todos os esconderijos em que se esconde, e tendes de voltar a mim com a evidência, e eu irei convosco. E tem de dar-se que, se estiver no país, farei também uma busca cuidadosa dele entre todos os milhares de Judá. Levantaram-se, pois, e foram a Zife na frente de Saul, enquanto Davi e seus homens
estavam no ermo de Maom, no Arabá, ao sul do Gesimon. Mais tarde veio Saul com seus homens para procurá-lo. Quando Davi foi informado disso, desceu imediatamente ao rochedo e continuou a morar no ermo de Maom. E ouvindo isso, Saul foi no encalço de Davi ao ermo de Maom. Por fim, Saul chegou a este lado do monte, e Davi e seus homens estavam daquele lado do monte. De modo que Davi estava com pressa para ir-se embora por causa de Saul. Enquanto isso, Saul e seus homens fechavam o cerco em torno de Davi e seus homens para os pegarem. Veio, porém, um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vai, porque os filisteus fizeram uma incursão no país. Em vista disso, Saul recuou de ir no encalço de Davi e foi enfrentar os filisteus. É por isso que se chama aquele lugar de Rochedo das Divisões. Então Davi foi subindo dali e passou a morar em lugares de difícil acesso em En-Gedi.